A manhã em Jacarta parecia respirar uma luz que não se repetiria em nenhum outro dia. O céu carregava um tom dourado suave, como se o sol tivesse decidido nascer com mais cuidado, sabendo que a cidade estava prestes a testemunhar algo raro, uma história que começaria em silêncio, atravessaria olhares não ditos e terminaria em um fan-meeting que ninguém imaginava que seria tão especial. Do lado de fora do centro de convenções, centenas de fãs já se alinhavam desde antes do amanhecer, segurando banners, linksticks e câmeras prontas para capturar cada segundo da presença de Lee Chae-min, um dos nomes mais comentados da nova geração de atores coreanos. Eles não sabiam que, naquela manhã, um mistério caminhava lado a lado com a admiração. Enquanto os fãs se agitavam, o aeroporto de Suekarno-Hatta vivia seu próprio frenesi silencioso. Em um setor reservado, longe dos flashes e dos passos apressados dos viajantes, duas figuras emergiam pela saída VIP, Lee Chae-min, com o capuz puxado até quase cobrir os olhos, e, atrás dele, com a mesma naturalidade discreta de alguém acostumado a fugir do caos, Yeon-ah, a musa eterna, a presença luminosa que ninguém esperava ver ali. A princípio, qualquer pessoa que cruzasse aquele corredor poderia imaginar que se tratava apenas de membros da mesma equipe, mas havia algo naquela distância mínima entre eles, naquela sincronia quase involuntária, que denunciava que aquele encontro não era fruto do acaso. A equipe tentava andar rápido, mas os dois, curiosamente, tinham um ritmo suave, quase delicado, como se não quisessem romper o instante. Ele olhou de canto, apenas por um segundo, e ela respondeu com um sorriso discreto, aquele tipo de sorriso que não aparece para as câmeras, mas apenas para quem o merece. Um gesto simples, quase imperceptível, mas capaz de fazer qualquer observador atento entender que havia uma história maior se desenrolando ali, silenciosa, protegida entre batimentos apressados. O rumor começou com um único tweet. Uma fã indonésia, que trabalhava no aeroporto, escreveu: "Eu não quero causar caos, mas eu juro que vi a Yeon-ah saindo logo atrás do Chae-min." Minutos depois, outro tweet surgiu: "Por que eles estão tão juntos assim? Tem algo acontecendo?" E assim, em menos de meia hora, a internet já estava fervendo. Vídeos desfocados, capturas de tela ampliadas, teorias, palpites, tudo se espalhou como fogo em papel seco. Fãs de vários países começaram a especular se a presença dela significava uma participação especial no fan-meeting ou, talvez, algo muito mais pessoal. O mais intrigante, no entanto, foi o silêncio absoluto de ambas as empresas. Nenhuma nota oficial, nenhum desmentido, nenhuma explicação sobre por que Yeon-ah estava em Jacarta no exato dia do fan-meeting de Lee Chae-min. O silêncio corporativo apenas alimentou a chama do suspense, transformando o que poderia ser uma simples coincidência em um enigma digno de um filme romântico. No carro que os levava do aeroporto ao hotel, a atmosfera parecia desenhada para intensificar qualquer sentimento que estivesse pairando entre eles. A chuva fina tocava o vidro, criando reflexos dançantes. Chae-min observava a janela com aquela expressão pensativa que os fãs adoravam decifrar, mas que, naquele momento, guardava mais do que ele permitia mostrar. Yeon-ah, ao lado dele, mantinha o olhar gentil, um olhar que, curiosamente, parecia oferecer refúgio. Nenhuma palavra foi registrada por ninguém, mas o silêncio compartilhado falava mais alto do que qualquer frase poderia traduzir. Pouco tempo depois, a notícia oficial, a única do dia, informou que o ator já havia chegado ao hotel para descansar antes do evento. Mas nenhuma linha mencionava que Yeon-ah também havia entrado pela mesma porta lateral, apenas 2 passos atrás dele. Algumas fãs, que por coincidência estavam no local, gravaram vídeos que capturaram a silhueta familiar da atriz caminhando rapidamente com um boné preto e uma máscara. Mesmo tentando passar despercebida, sua presença emanava um brilho que nenhum disfarce podia ocultar. Em segundos, as imagens viralizaram. "Ela está mesmo aqui, meu Deus,
Será que ela vai aparecer no palco? Isso não pode ser só coincidência. A partir daí, a cidade inteira parecia respirar expectativas. Jakarta se tornou palco de teorias desenhadas pela imaginação dos fãs, que mesclavam romantismo, curiosidade e um leve toque de ansiedade. A ideia de que uma das maiores estrelas da Coreia estivesse ali por motivos pessoais, e não apenas profissionais, criava uma atmosfera de sonho, como se algo estivesse prestes a florescer. Os cafés próximos ao centro de convenções ecoavam burburinhos, enquanto grupos de fãs debatiam sem parar. Será que eles estão juntos? Será que ele a convidou pessoalmente? Nada era certo, mas tudo era possível. Quando o sol começou a descer, tomando a cidade com uma luz alaranjada, as filas do fan-meeting já serpenteavam pelas ruas. Banners gigantes com o rosto de Chaemin tremulavam ao vento, enquanto fãs cantavam músicas de dramas em que ele havia atuado. O clima era de celebração. Mas, no fundo, existia um fio invisível de expectativa costurando cada emoção, a suspeita de que aquele fan-meeting seria diferente de todos os outros. E então veio o momento que mudaria o rumo da noite. Uma fã, posicionada perto da entrada reservada à equipe, gravou um vídeo que mostrava Lei Chaemin e Yeon entrando juntos pelo backstage. Ele caminhava um pouco à frente, mas diminuía o passo para acomodar o ritmo dela. Ela, por sua vez, segurava o casaco com uma das mãos, tentando não chamar atenção. Mas o gesto suave de tocar levemente o braço dele quando tropeçou em um cabo capturou os corações dos fãs como um raio de luz inesperado. Ele virou-se rapidamente, quase instintivamente, colocando a mão nas costas dela para garantir que estivesse bem. A naturalidade da preocupação dele, e o sorriso tímido que ela deu em resposta, foi suficiente para incendiar as redes em questão de segundos. A filmagem ganhou mais de 1 milhão de visualizações em menos de uma hora. Comentários explodiam: isso não é só amizade. Desculpa, a química deles é surreal. Ele cuida dela de um jeito diferente. E, pela primeira vez, mesmo os que costumavam descartar rumores românticos se calaram, percebendo que havia algo naquela cena que escapava das explicações racionais. Nos bastidores, ninguém sabia exatamente qual era o papel de Yeon ali. Ela não aparecia em nenhuma lista oficial. Não havia anúncio de participação especial, e ainda assim, ela estava ali, presente, observando, apoiando, acompanhando cada passo como se a noite fosse tão importante para ela quanto era para ele. O clima no backstage estava tomado por uma energia estranha e doce, como se todos fossem cúmplices involuntários de um segredo que ainda não tinha sido revelado ao público. Quando a equipe começou a preparar o palco, Chaemin fez algo incomum. Se afastou brevemente da equipe e caminhou até onde Yeon estava. Trocaram algumas palavras, audíveis para quem estava perto, mas a expressão dela, um sorriso calmo, quase encorajador, e o jeito como ele suspirou profundamente logo depois, entregavam que aquele diálogo continha mais emoção do que qualquer espectador poderia imaginar. E assim, enquanto a plateia do lado de fora vibrava com expectativa, algo silencioso e profundamente íntimo se desenrolava atrás das cortinas. O relógio marcava os minutos finais antes do início do fan-meeting. O clima era elétrico, mas também delicado. A sensação era de que tudo iria mudar naquela noite. E a última imagem antes do público começar a gritar o nome dele foi justamente essa. Lei Chaemin de pé à beira do palco, respirando fundo, olhando rapidamente para onde Yeon estava sentada, como se buscasse coragem em sua presença. E ninguém, nem equipe, nem fãs, imprensa, imaginava que, quando as luzes se acendessem e o fan-meeting começasse, algumas palavras dele fariam o silêncio cair sobre a plateia inteira, mudando completamente o rumo daquela história. As luzes finalmente se acenderam e o nome de Lei Chaemin ecoou pelos alto-falantes. O centro de convenções de Jakarta explodiu em gritos, luzes cintilantes e uma energia tão intensa que parecia capaz de movimentar o próprio ar. O público, que já vinha mergulhado em expectativas desde a manhã, estava pronto para recebê-lo com o tipo de paixão que só os fãs indonésios sabem demonstrar. Mas havia algo diferente naquela atmosfera, uma tensão doce,
um suspense quente. Certeza silenciosa de que aquela noite não seria apenas mais um fan-meeting. Lei Chaimin entrou no palco com passos firmes, mas com um brilho nos olhos que denunciava algo mais profundo. Vestia uma camiseta simples e uma jaqueta clara, mas o que realmente chamava a atenção era o sorriso, um sorriso quase tímido, quase nervoso, como se o palco não fosse o único lugar diante do qual ele estivesse se apresentando. A plateia o aclamou, gritando seu nome com tanta força que o som parecia vibrar no chão. Ele acenou, levou a mão ao peito e respirou profundamente antes de começar a falar. Jacarta. Obrigado por me receberem com tanto amor. Eu esperei muito por este dia. Impossível negar que havia algo no tom da voz dele, uma leveza e, ao mesmo tempo, um peso emocional, que não estava presente nos fan-meetings anteriores. Os fãs sentiram isso imediatamente. O público, ainda em êxtase, logo conseguiu perceber um detalhe que mudou a vibração da sala: o olhar do ator, que ocasionalmente se desviava para o lado direito do palco, onde a cortina se abria levemente para revelar uma fileira de assentos reservados. Ali, escondida da multidão mas ainda visível para alguns olhares atentos, estava Yeon-ah. Ela permanecia discreta, com um sorriso leve nos lábios, observando cada movimento de Chaimin como se compartilhasse da emoção daquela noite. Algumas fãs perceberam e não conseguiram conter seus gritos. O nome dela ecoou baixinho, quase tímido, mas suficiente para se espalhar pelo público. Em segundos, centenas de celulares se ergueram para tentar confirmar aquilo que parecia impossível horas atrás. Yeon-ah estava realmente ali, assistido ao fan-meeting. Chaimin percebeu a movimentação um breve instante, deixou escapar um sorriso que não estava no roteiro. Ainda que fosse discreto, foi suficiente para incendiar as redes sociais. O chat ao vivo dos fãs, transmitido por comunidades online, explodiu. Ele está sorrindo para ela. Isso é real demais. Eu nunca vi ele tão nervoso assim. Parte do evento seguiu o fluxo habitual de fan-meetings, jogos, perguntas, brindes, pequenas cenas improvisadas, momentos de carinho com os fãs. Mas mesmo nos momentos mais descontraídos, havia uma espécie de brilho particular naquela noite. Chaimin parecia mais vulnerável, mais autêntico, mais apaixonado. Sua voz falhava suavemente em algumas respostas, seu olhar se perdia por milésimos de segundos, e o público notava tudo. Em determinado momento, durante uma sessão de perguntas enviadas pelos fãs, um envelope cor-de-rosa foi escolhido aleatoriamente pela equipe. Ele abriu, sorriu de leve e leu a pergunta em voz alta. O que te dá mais coragem antes de subir no palco? A plateia gritou, esperando uma resposta fofa, talvez engraçada, como sempre acontecia. Mas naquele dia, algo diferente saiu dos lábios dele. Respirou fundo e respondeu: às vezes, ter uma pessoa especial por perto dá coragem para enfrentar qualquer palco. O público explodiu. Gritos, assobios, mãos na cabeça, celulares caindo. O caos mais romântico possível tomou conta do ambiente. A câmera que transmitia o evento para o telão capturou, por apenas um segundo, a reação de Yeon-ah, um sorriso tímido, seguido de um movimento rápido para abaixar a cabeça, quase envergonhada. Seus dedos tocaram os lábios, um gesto pequeno, mas carregado de emoção. A equipe tentou desviar a câmera, mas já era tarde demais. A imagem dela no telão durou apenas meio segundo, mas meio segundo é tempo suficiente para incendiar o coração de milhares de fãs. Depois, durante outro segmento do evento, uma fã indonésia perguntou diretamente: você está apaixonado? A pergunta veio com um trovão inesperado. O público silenciou instantaneamente, como se todos tivessem prendido a respiração. Chaimin levou a mão ao rosto, sorriu, desviou o olhar e respondeu com uma sinceridade desarmante: eu acho que, quando o coração decide, não há como escondê-lo por muito tempo. A plateia simplesmente desabou em gritos. Muitos abanaram programas de mão como se estivessem prestes a desmaiar. Outros apareceram nas câmeras chorando, rindo, pulando. A equipe, nos bastidores, trocava olhares confusos,
Percebendo que aquela noite estava tomando proporções que ninguém tinha previsto, a câmera, como se em sintonia com o momento, capturou novamente a presença de Yeon-a. A luz suave do palco iluminava seu rosto por instantes. Ela parecia emocionada. Um brilho nos olhos que poderia facilmente ser confundido com lágrimas contidas. A forma como ela observava Chaemin, com ternura, orgulho e algo indefinível, revelava mais do que qualquer comunicado oficial poderia expressar. O Fan Meeting continuou, mas, a partir desse momento, cada palavra, cada gesto, cada olhar de Chaemin era analisado com lupa pelos fãs. Ele parecia mais leve, mais entregue. Em uma parte do evento, quando estava lendo cartas enviadas pelo público, por um instante disse, com a voz baixa, mas clara: eu trouxe alguém muito importante para mim hoje. Alguém que sempre acreditou no meu trabalho. Esse era o tipo de frase que nenhum fã estava preparado para ouvir. O público não conseguiu se conter. Dessa vez, nem tentou. A sala inteira gritava Yeon-a. Yeon-a. Enquanto ele sorria, claramente tentando esconder o rubor no rosto. É um daqueles momentos raros em que a ficção dos dramas que ambos protagonizavam parecia ganhar vida diante de milhares de testemunhas. Quando o evento se aproximou do fim, Aimin agradeceu aos fãs pela energia inesquecível daquela noite. Seus olhos brilhavam com um misto de alívio, emoção e algo que poderia ser interpretado como amor. Ele se curvou profundamente, segurou o microfone com as duas mãos e disse: obrigado por estarem comigo hoje. Todos vocês. E você também. Ele olhou discretamente para onde ela estava, um olhar rápido, mas tão cheio de sentimento que foi suficiente para fazer a plateia inteira gritar como se estivesse assistindo à cena final de um drama romântico. O Fan Meeting terminou com aplausos que pareciam não ter fim. Mas a história daquela noite ainda estava longe de acabar. Nos bastidores, as câmeras capturaram o momento em que Lee Chaemin se aproximou de Yeon-a, dizendo algo que fez ela rir baixinho. Foram vistos caminhando lado a lado até a saída lateral do prédio, onde a chuva fina começava a cair novamente. O guarda-chuva preto se abriu, segurado por ele. Ele posicionou o objeto acima da cabeça dela primeiro, como se fosse uma prioridade natural, antes de entrar sob a proteção da chuva junto com ela. A imagem, captada por um fã ao longe, quase poética, dois silhuetas caminhando sob a mesma chuva, dividindo o mesmo guarda-chuva, partilhando o mesmo silêncio suave que parecia acompanhá-los desde a chegada à cidade. O vídeo, claro, viralizou em questão de minutos. Lendas começavam a se espalhar: se isso não é amor, eu não sei o que é. Jakarta foi o início de algo. Eles estão tão lindos juntos que chega dói. Enquanto a noite avançava e o burburinho nas redes crescia, uma certeza começou a se formar entre os fãs. Aquela viagem não tinha sido casual. A presença de Yeon-a no Fan Meeting, as respostas sinceras de Chaemin, os olhares trocados, sorrisos contidos, tudo apontava para algo muito maior do que simples amizade ou coincidência profissional. No final daquela noite inesquecível, Jakarta parecia respirar uma nova história. As luzes da cidade refletiam na calçada molhada, como se tentassem registrar o brilho de algo que nascia ali, entre chuva, silêncio e coragem. Enquanto o carro que os levava desaparecia lentamente na estrada iluminada, deixava para trás a sensação de que aquela era apenas a primeira página de um romance que o mundo inteiro estava prestes a testemunhar. Se era apenas uma amizade profunda ou o início de algo que floresceria, ninguém poderia afirmar com certeza, mas uma coisa era indiscutível: naquela noite, diante de milhares de testemunhas, Lee Chaemin e Yeon-a escreveram um capítulo que Jakarta jamais esqueceria.